Bom, boa tarde, Vanderlei. Olá, boa tarde, Kelly, boa tarde a todo mundo. Estamos juntos mais uma vez aqui nessa live simpósio. Estou explicando aqui ao pessoal que está nos acompanhando. Alguns deles e algumas delas estão aí em todas as lives participando. Isso nos honra muito. Ficamos muito felizes pela presença de todos estes e todas essas. Sim, claro. Amigos e amigas aqui conosco, né? Explicando que nós temos disponibilizado uma série de lives. Nós temos chamado de live simpósio, porque é um bate-papo teológico, político, no sentido de análise de conjuntura, né? Político nesse sentido. Político enquanto análise de conjuntura. Discutindo também questões bíblicas, pastorais, aproveitando essa quarentena e provavelmente continuaremos depois dessa quarentena, né? Fazer esse bate-papo aqui. Lembrando também que a Faculdade Unida tem uma série de polos em todo o Brasil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar no nosso site www.fuv.edu.br. Você tem acesso lá a todos os nossos cursos. Temos uma variedade de cursos de extensão, temos variedade de cursos EAD, Ciências da Religião, Teologia, pós-graduações também, modalidade de EAD, além da nossa graduação em Teologia, graduação presencial e mestrado em Ciências das Religiões, todos esses cursos amparados, reconhecidos pelo MEC, né? Muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre ditadura militar. Na verdade, ditadura militar, ditadura civil, militar e evangélicos. Inclusive, até essa ideia de ditadura civil-militar vai passar aqui por nossas discussões, por ser um detalhe mais específico da conceituação desse fenômeno social, econômico, religioso da década de 60 em diante no Brasil. História recente do Brasil, né? Muito mais nesse contexto que volta às discussões sobre AI-5, né? Volta às discussões sobre intervenção militar. Nós nem imaginávamos, quando pensamos esse tema, que ouviríamos o que ouvimos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? Foi coincidência mesmo. Quer dizer, chega num tempo sugestivo para que a gente entenda um pouquinho o lugar da igreja, a história da igreja, nesse contexto tão recente e tão presente da história, da economia, da sociedade, do imaginário da cultura brasileira. Bom, hoje vamos bater um papo aqui com o professor Vanderlei Rosa. Vanderlei, ele é o diretor da Faculdade Unida, diretor e também idealizador da Faculdade Unida. Ele é graduado em teologia, graduado em psicologia, graduado também em filosofia. Psicologia você começou, né, Vanderlei? Não. Fiz 2 anos, mas tranquei. Fez graduação em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na verdade, o mestrado foi na EST, né? O mestrado foi na EST. E doutorado na PUC Rio. O doutorado na PUC do Rio. E ele estudou exatamente os evangélicos neste período. Ele estudou a presença dos evangélicos, a presença do protestantismo no contexto da história do Brasil. O Vanderlei é professor na Faculdade Unida na área que trabalha a história da igreja, protestantismo. E hoje vamos bater um papo aqui com ele, né? Vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que é a relação entre ditadura militar, ditadura civil-militar e mundo evangélico, e os evangélicos. Vanderlei, você tem alguma coisa a falar aí para o pessoal, abertura? Não, te agradecer, Keller, mais uma vez, como a gente já falou na semana passada, naquela outra live, né, pela iniciativa que você tem tido como coordenador de extensão, de estar promovendo essas lives, que têm sido muito ricas. Eu vi que você já disse que elas estão sendo disponibilizadas lá no nosso canal no YouTube. Não estão todas ainda, mas aos poucos nós estamos colocando. Está sendo feito um trabalho de edição, né, colocando uma vinheta e tal. Então, aos poucos, elas estão sendo disponibilizadas todas lá. E também pelos cursos que estão sendo promovidos, né? Nesse momento aí de quarentena, eu acho que isso tem sido um movimento bastante importante, bastante significativo da faculdade, através da sua coordenação. Então, fico muito feliz e te parabenizo por isso. Ótimo. Falando nisso, essa semana nós temos já um segundo curso. O primeiro foi ministrado pelo professor Oswaldo Ribeiro, sobre sacerdotes, profetas no Antigo Testamento. Agora,
Ou seja, vamos sair do antigo, vamos para o novo. Nesta semana teremos aqui um curso no Apocalipse João. Né? Apocalipse João, ontem e hoje. Já temos um número significativo de inscrições. Quase 500 inscrições, né? Isso mostra... Talvez fosse até bom lembrar o pessoal. Nós já temos em torno de 500 pessoas inscritas. O curso será ministrado pelo Kenner, que é uma das especialidades dele também, o Apocalipse de João ontem e hoje. Vai acontecer amanhã e na sexta-feira, das 16 às 17, né? Tanto amanhã quanto na sexta-feira. Mas nós estamos usando o Google Meet, a plataforma Google Meet de transmissão. E o Google está liberando até 250 participantes. O que a gente percebeu em outros cursos que a gente está oferecendo, no Theology in English, oferecido pelo Graham, e no curso oferecido pelo Oswaldo semana passada, é que boa parte das pessoas que se inscrevem acabam não fazendo. Mas se todo mundo resolver fazer dessa vez, 250 pessoas vão ficar de fora, porque já tem 500 e vai poder... Então, assim, quem se inscreveu entra e os 250 primeiros vão entrar. E assim, o que vai acontecer com os outros? O curso será gravado, o Kenner vai gravar e depois ele também vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Para aqueles que não talvez, Vanderlei, claro que eu vou deixar gravado, vocês podem depois... Na verdade, o que talvez eu tenha a possibilidade de fazer é pensar num Apocalipse João B, né? Tá. E aí ministrar para esses outros. Então, o que eu recomendo a você que se inscreveu, como o Vanderlei falou, já temos 500 inscritos, quase, né? Procure chegar no horário mais cedo, porque os 250 primeiros que chegarem, nós temos condições de acolher. Sobre as lives, pessoal, fica de olho. Vem aí o pastor Ed Renekiewicz, o pastor Henrique Vieira, o Marcos Almeida, o Carlos Bezerra, lá de São Paulo, Regina Sanches, lá de Campinas, a Brunella Vicenzi, professora da UFES aqui de Vitória, o Leandro C. Wright, lá do Mato Grosso. Então vão ter várias lives interessantes. Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, quando nós falamos em ditadura militar, claro que hoje nós temos uma tentativa de releitura da história. Claro que a história tem que estar sempre sendo relida, mas existem algumas releituras que parecem desconsiderar uma série de detalhes importantes dos fatos. Né? Nenhuma releitura pode se tornar uma espécie de reconstrução da história. Essa leitura precisa observar pontos importantes que talvez não foram observados, mas nunca tentar refazer a história como se toda a discussão histórica e os fatos que foram observados devessem ser reescritos. Ainda usamos a expressão de ditadura civil-militar, que representa um período que não foi unicamente estabelecido no Brasil. A ditadura do Brasil está em diálogo com uma série de outros movimentos na América Latina e que representa... Pronto. Que representa um momento da história da nossa nação em que os militares estiveram no poder. Supostamente seria um período de transição, mas não foi assim. E que uma série de medidas foram tomadas, né? E essas medidas, de alguma maneira, representam, por vezes, autoritarismos, fechamento de espaços democráticos. E, de alguma forma, a igreja esteve numa relação profunda com esses movimentos ou com esse momento histórico. Então, assim, inicialmente, Vanderlei, eu acho que nós poderíamos começar falando um pouquinho do o que foi a ditadura civil-militar, em termos de conceito, história, o que significou a ditadura militar, o que significou a ditadura civil-militar no Brasil. Tá, eu vou falar de maneira muito breve isso, tá, Kenner? Porque a minha intenção é enfatizar mais a situação das igrejas evangélicas na relação com isso. Quer dizer, respondendo de maneira muito direta, a ditadura ela representou um rompimento com a ordem democrática, que era muito recente na história do Brasil. A gente tem que se lembrar que o Brasil estava saindo de uma ditadura em 1945. Com o fim da guerra, acabou também a ditadura do Estado Novo implantada aqui no Brasil pelo Getúlio Vargas. Portanto, nós tínhamos um período muito curto, 20 anos, de uma democracia incipiente, né, que estava em construção,
E aí nós temos esse rompimento da ordem democrática. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, esse rompimento, ele é um reflexo, e isso não pode ser desconsiderado, quando a gente estuda esse período da história do Brasil, para não falar do mundo todo, da América Latina, ele é um reflexo de um contexto mais amplo, que é o contexto da Guerra Fria. Quer dizer, esse período da história da humanidade pós-Segunda Guerra Mundial, que coloca de um lado os Estados Unidos da América do Norte e de um outro lado a União Soviética, e meio que divide o país nesses dois polos. Essa polarização política e ideológica que se implantou no mundo. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil não é simplesmente uma questão interna ao Brasil. Ele é reflexo muito desse contexto mais amplo, que era um contexto mundial, um contexto continental, e que se reflete, então, no contexto nacional. Essas forças políticas e ideológicas que estavam polarizadas no mundo, elas estão influenciando em vários países, e a América Latina ela estava recebendo uma atenção muito especial dos Estados Unidos, olhado assim, colocando de maneira simples, como uma espécie de quintal dos Estados Unidos, e uma luz vermelha se acendeu em 1959 com a Revolução em Cuba, a Revolução Cubana, que acontece no finalzinho do ano de 1959. Então, ou melhor, no início do ano de 59. Então, isso acendeu um alerta assim, para os americanos, né, para os Estados Unidos da América. Um alerta de que, se eles não agissem muito fortemente na América Latina, o que aconteceu lá em Cuba poderia ter um efeito dominó e poderia acabar se desdobrando para todos os países daqui do continente. E, portanto, o governo norte-americano, isso está fartamente documentado, fartamente mesmo, ele começou a intervir nos vários governos, apoiando esses rompimentos democráticos de direita, exatamente para se evitar qualquer tipo de reflexo do que havia acontecido lá em Cuba. Né? Então, em termos gerais e muito simples, é isso, é esse rompimento da ordem democrática, a instalação com o apoio de setores do empresariado, com apoios das alas mais conservadoras da Igreja Católica. Por isso você, então, falou de ditadura civil-militar, né, de banqueiros, que vão apoiar, então, esse rompimento. O presidente João Goulart é deposto do poder na virada aí do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64, e instala-se aí uma ditadura militar que vai durar 21 anos, vai terminar em 85. Eu nasci em 1966, quer dizer, 2 anos depois que aconteceu isso, e passei, portanto, a minha infância e a minha adolescência nesse regime. E, a bem da verdade, a democracia ela só foi reinstalada em 89. Então, pode-se pensar, na realidade, em mais tempo, né? Porque só em 89 nós voltamos a votar. Foi a minha primeira eleição para presidente, foi em 1989. Né? Porque o primeiro presidente, depois do regime militar, foi o Sarney, que não foi escolhido pelo povo, foi escolhido pelo Congresso Nacional. Interessante como a nossa democracia já começou bem frágil, né? No início da redemocratização, efetivamente, nós já temos um Collor que passa por uma situação quase... Ele não foi impeachmentado, mas ele acabou deixando o cargo, mas num contexto mesmo de impeachment, né? Quer dizer, bom, então, Wanderley, assim, talvez quem nos ouve falando aqui, parece que isso não tem relação nenhuma com o protestantismo e com o mundo evangélico, mas tem, em vários sentidos. Tanto para a instalação da ditadura militar em 64, quanto para a sustentação dessa ditadura ou enfrentamento à mesma. Para a gente entender isso, é importante a gente compreender um pouco o mundo evangélico, muito protestante, anos antes de 64. Quer dizer, quem eram os evangélicos na década de 50? Quem eram os evangélicos nesse período pré-ditadura militar? E qual a relação desses evangélicos, desses protestantes, com estes movimentos que podemos citar aquela marcha, né, pela família e etc. Ou seja, quem são os evangélicos nesse contexto e qual a relação dos evangélicos com esse período que precede a ditadura e, de certa forma, produz esse golpe, né, esse momento de ruptura com a democracia brasileira? Tá. Primeiro, eu acho que a gente não pode falar de um protestantismo brasileiro. Nós temos que falar de protestantismos. E quando eu estou usando aqui a expressão protestantismos brasileiros, eu estou me referindo a diferentes denominações, mas estou me referindo também não apenas a diferentes denominações, a diferentes teologias, diferentes liturgias, diferentes símbolos
E nós temos, então, essa variedade no mundo protestante brasileiro. Mas mais do que isso, a gente costuma brigar muito, e eu vejo muito isso em Facebook, por exemplo, discute-se muito a diferença entre os evangélicos brasileiros, comparando, por exemplo, teologia calvinista com teologia pentecostal ou com teologia arminiana. Então, acha-se que esse é o grande debate. O que diferencia os evangélicos é que um é calvinista, o outro é arminiano, ou um é histórico, o outro é pentecostal. Um batiza por aspersão, o outro por imersão, e assim sucessivamente. Particularmente, Ken, eu não acho que essas sejam as diferenças significativas. Não é que elas não existam, elas existem, mas, na minha opinião, elas são periféricas. Elas são uma espécie de maquiagem. Elas realmente, para mim, não são importantes. Existe uma diferença que, para mim, realmente é importante. E essa me parece, distingue os tipos de protestantismos, que é o conceito de missão. Eu acho que aqui é que está a diferença significativa. Quando eu estou usando a expressão aqui, conceito de missão, com isso eu estou me referindo ao conceito de identidade, como que o protestante se enxerga no mundo. É a isso que eu estou me referindo. Porque, no final das contas, eu acho que tudo se resume a duas coisas. Você tem aqui, de um lado, a sociedade, e você tem, de um outro lado, a igreja. E a pergunta que nós temos, e essa é a importante, é como que a gente relaciona essas duas esferas, sociedade e igreja? Como que a gente relaciona, como que uma se envolve com a outra? É isso aqui que eu estou chamando de conceito de missão ou de identidade. A maneira como o protestante se enxerga em relação à sociedade. Qual é a função da igreja em relação à sociedade? Essa é a diferença significativa. Porque nesse momento, Ken, você pode colocar num grande bloco, que eu vou descrever agora, várias denominações, você coloca história, você coloca tudo num grande bloco desse. Trocando em miúdos, um conceito de missão que existe ou melhor, é uma identidade ética que tem a ver, então, com essa relação com o mundo, é um conceito de uma ética individualista. Ou seja, a relação do crente com o mundo ou com a sociedade, não se pensa essa relação em termos comunitários e coletivos, se pensa em termos individualistas. Isso daí muitos historiadores, Antônio Gouveia Mendonça mostrou muito isso. Na Inglaterra, especialmente, calvinista, puritana, ganhou contornos muito específicos lá nos Estados Unidos e contornos ainda mais particulares quando chegou aqui no Brasil no século XIX. Então, os missionários vêm para cá, para o Brasil, os missionários americanos, trazendo essa ética individualista que era baseada numa espécie de autojustiça. Ela é legalista, ela é ascética, ela tem uma relação de desconfiança com a sociedade. Essa ética individualista, ela se baseia na ideia de que se eu, crente, evitar bebida, fumo, bailes, jogos de azar e coisas que tais, então eu estou, de fato, servindo a Deus no mundo. Essa é uma visão de relação, da minha relação com o mundo. Eu nego o mundo e o sirvo sendo ascético em relação a esse mundo e servindo a Deus como ele espera que eu sirva. Quer dizer, ela tem a ver com uma moral comportamental individualista. E essa é uma grande visão que abarca muitas denominações, muitas tradições, um grande número de protestantes evangélicos. De um outro lado, nós temos uma outra visão que passa pelo conceito de reino de Deus, por exemplo. A ideia de que, na realidade, a igreja ela deve ter uma relação ou uma ética comunitária. Eu chamaria esse setor de um setor mais progressista. Quer dizer, a visão de que o papel da igreja em relação à sociedade é um papel de diálogo, tem uma relação dialética, tem uma relação dialógica com a sociedade, e o papel da igreja é de serviço e de transformação da sociedade. Serviço e transformação da sociedade. Então, aqui, eu acredito que está a diferença realmente significativa. Qual é a
e individualista, e você tem, do outro lado, uma visão que é dialógica e comunitária, de uma ética social e política em relação à sociedade. Eu estou resumindo isso daqui, a coisa não é tão simples assim, especialmente se a gente chegar nas últimas décadas, mas se der tempo no final eu voltaria nisso. Eu estou tentando descrever aqui um conceito mais clássico de protestantismos. Aqui no Brasil nós temos, antes do golpe de 64, e mesmo depois, mas vamos ficar aqui alguns anos anteriores nesse momento, esses dois tipos de protestantismos. Nós tínhamos um grande setor no protestantismo brasileiro que vinha articulando uma ética social e política. Esse grupo, ele percebia a necessidade de voltar ao Novo Testamento e fazer uma releitura do Novo Testamento, uma espécie de ressignificação do Novo Testamento para a sociedade brasileira. Vamos ficar ali na década de 50, como você pediu. Acontece que eles percebem também que, para ressignificar a leitura do Novo Testamento para a sociedade brasileira daquela década, eles tinham uma tarefa que era anterior. A tarefa anterior era, eles precisavam entender primeiro, antes de ressignificar o Novo Testamento, eles precisavam primeiro entender a sociedade brasileira daqueles dias. Então, são líderes protestantes, eruditos da época, que vão se lançar, em primeiro lugar, a tarefa de entender a sociedade brasileira e como que ela se estruturava. Eles precisam entender a história do Brasil, as relações de controle, de domínio, quer dizer, os grandes grupos que dominavam a sociedade, os grupos que eram dominados, como que se estruturavam, como se dava essa teia, como se davam esses mecanismos. E perceberam, portanto, a necessidade de estudarem sociologia, por exemplo, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da história, da economia, da política, como que se estruturava a sociedade, o que era a sociedade brasileira. Aí sim, depois de feita essa tarefa, aí eles iam ao Novo Testamento para fazer uma releitura do Novo Testamento e trazer essa releitura do Novo Testamento e dar uma resposta para esse tipo de sociedade. Essa foi uma tarefa que se lançaram importantes líderes protestantes anteriores a 64, de maneira muito especial na década de 50. E aí, Kenner, você sabe disso, e quem está nos ouvindo, a maioria certamente, todo mundo que escreve sobre esse período cita um nome importante, Richard Shaw. É um missionário americano, Richard Shaw, que passou cerca de 10 anos, mais ou menos 10 anos aqui no Brasil. Chegou do início da década de 50. Tem uma autobiografia dele chamada Surpreendido pela Graça, publicado pela Record, que vale muito a pena ser lido. Surpreendido pela Graça, Richard Shaw, pela editora Record. E aí ele vai contar em detalhes toda essa história. E aqueles líderes sempre destacam ele como uma espécie de inspirador, né? Uma espécie de mentor daquela mentalidade de uma ética que não deveria ser individualista, mas uma ética que deveria ser comunitária. Eles queriam pensar o Brasil e pensar como que o protestantismo brasileiro poderia contribuir para as rápidas transformações sociais pelas quais o Brasil estava passando naqueles dias. O Richard Shaw... Não é à toa que ele não estava, mas em uma daquelas reuniões que se tornou a Conferência do Nordeste, o tema era Jesus e os processos revolucionários brasileiros, né? Exato. Essa Conferência do Nordeste que você se refere, que aconteceu em 1962 lá em Recife, ela foi a 4ª reunião promovida por um setor chamado Setor de Responsabilidade Social da Igreja, fundado pelo Richard Shaw e um sociólogo presbiteriano chamado Valdo César, em 1955. Fundado aonde? Aí a gente não comentou, seria importante comentar, dentro da chamada Confederação Evangélica do Brasil. A Confederação Evangélica do Brasil tinha sido fundada em 1934, portanto, exatos 30 anos antes do golpe militar. Essa Confederação Evangélica do Brasil, ela foi um experimento de relação ecumênica entre os protestantes. Era uma espécie de panprotestantismo. E foi debaixo do guarda-chuva da Confederação Evangélica do Brasil que aconteceram as iniciativas mais interessantes e progressistas durante aquele período. Então, o Shaw, ele funda... Lembrando aqui, só, desculpe te interromper, lembrando que essa teologia, a teologia tanto do Richard Shaw, como de outros teólogos que estão aqui estudando o Brasil, o próprio Rubem Alves foi aluno do Richard Shaw, não é simplesmente uma leitura marxista da realidade.
mas há uma série de teólogos americanos, especialmente vinculados à teologia social e a uma perspectiva de diálogo ecumênico. Assim, claro que ainda não há essa ideia tão fortemente, mas especialmente de uma presença social da igreja, essa teologia, o neighbor, teologia e cultura. Quer dizer, é bom frisar isso, porque não é simplesmente uma teologia marxista, como alguns gostam de falar, mas é uma teologia que está lendo e relendo teólogos americanos e europeus que desde o próprio Barth, etc., o Dietrich Bonhoeffer, estão fazendo uma leitura da relação da igreja e a transformação social, e a relação com as questões sociais, né? Perfeito. Quem lê o livro, a autobiografia do Shaw, ele vai falar quais foram as influências que ele recebeu. Dentre as muitas influências, uma que ele destaca sobremaneira é do Paul Lehmann, um teólogo importantíssimo de meados do século XX, norte-americano, professor lá do seminário de Princeton, onde o Shaw fez o seu estudo de teologia e depois o doutorado sob a orientação do Paul Lehmann. O Paul Lehmann, ele vai desenvolver ele era professor de ética, ele desenvolve um conceito que ele chama de ética koinônica. Já ouviu essa expressão? Ética koinônica, que era essa ideia de uma ética com implicações sociais e políticas. Então, é uma das grandes influências sobre a formação de Shaw. Agora, óbvio, há de se dizer aqui com todas as letras, Kenny, o Shaw teve influência marxista. Antes de vir para o Brasil, ele passou 8 anos na Colômbia, e morando lá em bairros pobres, quase favelas. E ele teve muita relação com estudantes marxistas da Colômbia que impactaram profundamente a sua teologia. Mas ele disse algumas vezes, com todas as letras, ele não era comunista. Embora poderia ser, para mim não teria nenhum problema com isso. Mas ele disse isso. Na sua autobiografia ele vai dizer isso. Mas ele não nega a profunda influência marxista, porque ele dizia que ele via nos jovens estudantes da Colômbia ações comunitárias de atendimento aos pobres, de luta por justiça social, que ele achava que a igreja deveria estar fazendo. Ele chega a dizer que era uma espécie de alerta de Deus para a igreja. É como se Deus estivesse falando, ó, vocês não estão fazendo, eu estou levantando outros que nem cristãos são para fazerem, e vocês devem aprender e cumprir a sua missão. Então, o Shaw, ele funda esse setor de responsabilidade social em 1955, e eles vão promover 4 importantes reuniões, e nessas reuniões, Kenner, eles convidam sociólogos importantes, por exemplo, Florestan Fernandes foi convidado para uma dessas reuniões. Na Conferência do Nordeste estava lá o Gilberto Freire, estava o Celso Furtado, estava o Paul Singer, professor da USP. Então, aquilo que eu comentei, eles perceberam, os líderes pastores da época, que precisavam entender a estrutura social, política e econômica do país, para poderem fazer uma releitura da Bíblia à luz disso e terem uma resposta cristã para situações que a igreja, ou melhor, que o país estava enfrentando, estava passando, né? E aí eu finalizaria essa parte anterior ao golpe, dizendo que algo muito surpreendente, Kenner, não sei se todo mundo que está aqui conosco já ouviu falar, dos posicionamentos sociais das denominações evangélicas naqueles dias. O que é isso? O que são esses posicionamentos? São documentos publicados oficialmente pelas denominações. Eu vou destacar aqui 3, tá? Que são as mais importantes nesse aspecto. Metodistas, presbiterianos e batistas. Depois, lá na década de 70, já luteranos. Mas luteranos vieram bem depois nisso. Os metodistas foram os primeiros, os pioneiros. Em 1934, eles publicaram um documento chamado Posicionamento Social da Igreja Metodista. Depois eles fizeram uma revisão em 1960. Em 1962, a Igreja Presbiteriana do Brasil publicou um documento chamado Posição Social da Igreja. E, em 63, a Ordem dos Ministros Batistas do Brasil. A leitura desses documentos é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. São muito parecidos, muito parecidos. Veja, eu quero enfatizar isso. Não era iniciativa de um pastor ou de uma igreja local ou de um grupo. Eram documentos das denominações. Portanto, representavam posicionamentos oficiais dessas denominações. Se você ler esse documento, você vai ver que eles falam dos graves problemas sociais do país, de pobreza, e exigindo que os governantes fizessem alguma coisa para acabar com isso. Defendiam o direito à greve, defendiam que os crentes deveriam participar de sindicatos e de associações políticas, falavam contra toda sorte de preconceitos,
falavam dos direitos das mulheres. Quer dizer, chega a ser surpreendente a leitura desses documentos. Eu insisto, eram documentos oficiais, e num momento que, ao mesmo tempo, estava havendo muitas tensões nas denominações. Então, a coisa não era linear, assim, sabe? Que estava todo mundo indo nessa direção. Haviam tensões, mas é surpreendente que esses documentos tenham sido publicados exatamente ali naquele momento. Então, esse pessoal todo que liderava essas denominações, ao mesmo tempo, eles se relacionavam na Confederação Evangélica do Brasil. A Confederação, eu sempre digo que ela era uma espécie de guarda-chuva que abrigava tanto progressistas quanto conservadores. E por progressistas e conservadores, eu estou me referindo àquelas duas noções, uma de uma ética social, política, e aqueles de uma ética mais individualista. Mas o pessoal convivia numa relativa amizade, um convívio bastante razoável ali na Confederação Evangélica. Os ânimos começam a se acirrar a partir de 1960. Você vai lendo os documentos e vai percebendo que eles começam a se bicar. E eu reputo isso exatamente ao contexto político mais amplo do país. Então, sim, a tensão vai crescendo no país, política, em função da Guerra Fria, da questão de Cuba, tudo isso, e isso começa a se refletir dentro das igrejas. E havia uma cooperação desde 1934, até anterior à Confederação Evangélica, se relacionavam bem, cooperavam, mas, de repente, essa tensão vai crescendo a partir de 1960, esses documentos estão sendo publicados e, ao mesmo tempo, uns retrocessos estão acontecendo. É exatamente assim, tudo ao mesmo tempo. E aí isso culmina com o quê? 31 de março, 1º de abril de 1964. Só um pouquinho, Vanderlei, antes de entrar nisso. Então, quer dizer, você tem uma igreja evangélica brasileira plural, há uma confederação, há uma instituição que cobre esses grupos, que de alguma maneira parecem sensíveis a uma série de preocupações sociais, preocupações políticas, igualitárias, a partir de uma série de vários projetos teológicos, só que, ao mesmo tempo, com o tempo, neste grupo e fora dele, que podemos dar o exemplo dos batistas, né? Você tem figuras, o jornal Batista vai testemunhar isso, de um acolhimento das críticas ao governo da época, de um acolhimento às propostas de um golpe, quer dizer, de um acolhimento daquela lógica de que vamos nos proteger dos comunistas no mundo. Você tem sermões publicados, por exemplo, no Mensageiro no Jornal Batista, nos jornais das Jornal Presbiteriano, Expositor Cristão, Metodista. Expositor Cristão. Tem um camarada que fez isso também com o Mensageiro da Paz. E outros documentos que começam a... Tem uma figura, né, emblemática, o Tonini. Quer dizer, você tem aqui figuras, principalmente batistas. Eu até acompanhei uma moça uma vez que estava pesquisando sobre ditadura militar e os batistas, como também há um grupo que parece acolher essa ideia de que precisamos proteger o Brasil da ditadura e, de alguma forma, vão apoiar e alimentar esse momento, esse golpe aí, essa implantação, dia 31, dia 1º de abril de 64, né? Olha, eu custei a entender, cara, porque quando eu estava estudando isso, eu vi o pessoal sendo progressista, a Confederação Evangélica do Brasil, fazendo Conferência do Nordeste, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, e, de repente, a gente vê esses retrocessos tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, pessoas que estavam falando de uma ética social e política, de transformações sociais, de momento revolucionário, e, ao mesmo tempo, os seus companheiros falando da ameaça comunista, esquerdista. Quer dizer, eu levei um tempo para conseguir equacionar isso, porque eu falei, mas como que isso estava acontecendo tudo ao mesmo tempo? Quer dizer, tive que ler muitos documentos da época e livros para chegar à conclusão simples, que era só isso mesmo. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Deixa eu ler um trechinho aqui de um documento. Eu separei 2 ou 3 trechinhos aqui de jornal que você citou, e aí eu não vou lembrar de cabeça para o pessoal acompanhar, mas é uma leitura rápida. Uma é o editor do jornal Brasil Presbiteriano, um pastor chamado Domício Pereira Matos. Ele era muito atuante na Confederação Evangélica do Brasil e na Igreja Presbiteriana.
Então, esse trechinho é só para mostrar isso que você falou e isso que eu também estou falando. Essa tensão, que sentia-se que havia uma tensão. Olha o que ele escreveu. Isso ele escreveu em agosto de 63, tá? Agosto de 63. Então, poucos meses antes do golpe. Aí ele diz assim, ó, olha só. A hora é revolucionária. Jornal Brasil Presbiteriano, editorial. A hora é revolucionária. Precisamos ajudar a revolução com o evangelho e dentro da democracia. Antes que a revolução seja feita sem o evangelho e sem a democracia. Quer dizer, eu acho o máximo essa frase do Domício, porque mostra muito que percebia que ou entrava para ajudar ou ia ser atropelado pelo que estava acontecendo, que é o que acaba acontecendo, né? Então, se você me permite, eu já entraria aqui agora em como que essas três denominações reagiram ao golpe, tá? Presbiterianos, em primeiro lugar, batistas e depois metodistas. E eu vou citar, no caso de presbiterianos e metodistas, exatamente o jornal. Por que o jornal dessas denominações? Insere também aí, Vanderlei, a questão da relação dessas denominações, desses pastores, talvez alguns nomes importantes, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi Aí eram os católicos, né? Essa marcha foi feita pelos católicos, foi patrocinada pelos católicos. Se der tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Bom, mas então, sobre os presbiterianos, então eu estava dizendo que eu vou ler mais um trechinho aqui do jornal. A importância disso é que não era posicionamento individual ou de uma única igreja. Se ele está escrito no jornal da denominação, é um posicionamento oficial da denominação. Expressa o que a denominação pensava, especialmente quando é no editorial. Porque quando é um artigo, às vezes vem aquele negocinho, né? Esse artigo não expressa necessariamente a opinião do editor e tal. Mas quando é editorial, está expressando a opinião oficial daquele veículo e daquela denominação. Então, eu acabei de ler para vocês um trechinho da preocupação do reverendo Domício, em agosto de 63. 31 de março, 1º de abril de 64, o golpe militar. Em maio de 64, portanto, um mês e pouquinho depois, o reverendo Oscar Chaves, um presbiteriano, vai escrever no editorial do jornal presbiteriano. Vou ler para vocês outra vez, tá certo? Diz assim, ó. Todos os verdadeiros cristãos se regozijaram e estão se regozijando com os resultados da gloriosa Revolução de março-abril. O expurgo dos comunistas e seus simpatizantes da administração do nosso querido Brasil. Está escrito no editorial do jornal Brasil Presbiteriano em maio de 64. Continua. A providência de Deus, continua o pastor Oscar Chaves, a providência de Deus se fez sentir na hora certa, quando muitos fiéis, já ansiosos e temerosos, pensavam que a nação teria de ser flagelada pela horda de anarquistas e materialistas. Deus agiu na hora certa, repetimos, usando a coragem e o patriotismo das forças armadas e de civis. Se quiserem ser comunistas, que o sejam, mas renunciem à jurisdição da igreja e não contaminem o rebanho. É preciso expurgo. Ele encerra assim. Quer dizer, eu acho fantástico ler esses documentos, ver como que as pessoas se expressavam, né? Como que eles, você percebeu, né? Como é que ele tinha certeza absoluta de que era Deus agindo em resposta ao clamor dos crentes, né? E mais do que isso, a visão dualista de mundo. Quer dizer, ou você era comunista, ou você era cristão correto, piedoso, justo e digno. Quer dizer... Só para deixar claro, a gente está falando da década de 60, não estamos falando de hoje, não. Pode continuar. Década de 60. Quer dizer, não havia, eles não consideravam que o cara poderia muito bem ter algum tipo de olhar social mais crítico sem necessariamente ser comunista primeiro, como a Conferência do Nordeste se mostrou, como os outros pastores que estavam ligados a essa organização se mostraram. Eles não consideravam que talvez essa visão de mundo dividida entre capitalismo e comunismo não tivesse legitimidade histórico-social. E um outro dado simples. Essa ameaça comunista no Brasil era uma ameaça mais fantasmagórica
do que um dado realmente legítimo da história. Sim, concordo. Hoje está havendo uma espécie de releitura da história, né? Querendo criar movimentos fortíssimos de resistência comunista, como se o Brasil estivesse realmente numa espécie de pressão comunista às portas, o que não é verdade. Essa linguagem de um comunismo que vai saltear o Brasil, primeiro, é uma construção norte-americana de grupos hiperconservadores que dividiram o mundo num dualismo de duas forças, capitalismo comunista, comunismo é crentes verdadeiros e ateus e crentes falsos, e com esse discurso conseguiram, com muita facilidade, cativar e cooptar a opinião pública de grande parte dos evangélicos da época. Né? E diga-se de passagem, defender isso hoje em dia é um anacronismo absurdo, né? Não. Mas se naquela época, nesse contexto aí, Guerra Fria e tal, já era uma coisa que deveria ser tratada com mais cuidado, imagine agora. E agora? Mas, de fato, concordo contigo. Veja, ainda só para finalizar a Igreja Presbiteriana, o reverendo João Dias Araújo. Aliás, Kenner, me permita dar um testemunho rápido, né? Que você falou desse desrespeito com visões antagônicas lá. Eu vou dar um testemunho que, você sabe, eu tive um grande privilégio, e foi privilégio mesmo de ter tido algum convívio com alguns dos homens que viveram naquela época. Por exemplo, o reverendo Joaquim Beato, que foi professor durante anos na Faculdade Unida, reverendo João Dias Araújo, a quem fizemos uma homenagem em 2012, né? Criamos uma cátedra de Teologia e Estudos da Religião, com o nome dele, né? Que é coordenado pela professora Claudete. Tive contatos com Rubem Alves, né? Com Zwingli Mota Dias. Eu tive a coragem, vou contar aqui, eu estava um dia dentro da sala da casa do reverendo Joaquim Beato, isso há muitos anos atrás, e eu tive a coragem de perguntar para ele, de bate-pronto, pastor, vocês eram e são acusados de comunistas. O senhor era comunista? Eu vou te dizer a resposta que ele me deu. Ele falou, eu não precisava do comunismo para me inspirar na linha do que eu estava indo. Eu só precisava dos profetas do Antigo Testamento. Essa foi a resposta dele para mim. Lembrando então, veja, que o Beato era um estudante de Antigo Testamento. Tá, e eu só vou deixar claro aqui o seguinte. Eu não teria nenhum problema, mais uma vez, se ele dissesse que ele era comunista. A minha questão não é essa. Né, de achar que o comunismo é horroroso. O fato é que eu perguntei para ele, perguntei para o reverendo João Dias, gente que chamou Rubem Alves de comunista não faz a menor ideia de quem era Rubem Alves. Ontem a live de vocês foi perfeita e vocês falaram sobre isso. Não faz a menor ideia da crítica que o Rubem fez, inclusive às esquerdas. Né? Então é muita falta de leitura, muita falta de conhecimento, e as pessoas às vezes repetem coisas que não são verdades. O reverendo João Dias Araújo escreveu um livro importantíssimo chamado Inquisição Sem Fogueiras, que ainda hoje é publicado. E ele descreve os expurgos que aconteceram dentro da Igreja Presbiteriana. Pois não. Só um parênteses. Então, fizeram uma pergunta aqui, que eu acho que é importante respondermos, que está falando, antes de você entrar no Inquisição Sem Fogueiras. O Lelis aqui perguntou se ele fizer o mestrado na Unida, se nos terá como professores. Com certeza. Todos aqui, o professor Vanderlei, eu, demais professores, estaremos aqui, sim, nós somos professores no mestrado em Ciências da Religião na faculdade. Isso é importante responder. Porque... Então, lendo o livro do João Dias, ele vai contar em detalhes os expurgos, as delações, as cassações que aconteceram dentro da Igreja Presbiteriana, especialmente na era de um presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil chamado Boanerges Ribeiro, que foi de 1966 a 1978. Então, professores do Seminário Presbiteriano de Campinas, que até aquela época era o seminário mais importante da América Latina, foram expulsos. 39 estudantes foram expulsos do seminário. Professores do Seminário de Recife foram expulsos. Missionários foram delatados para os órgãos de repressão. As mulheres foram proibidas de participar da Semana de Oração, que era promovido pelo Conselho Mundial de Igrejas, é promovido até os dias de hoje. Então, isso aconteceu à torta e à direita. Um detalhe curioso,
Havia aqui em Vitória um seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil chamado Seminário do Centenário, fundado pelo reverendo Joaquim Beato e pelo Richard Shaw, em comemoração aos 100 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, por isso Seminário do Centenário, e que, por curiosidade, funcionava dentro do prédio onde hoje funciona a Faculdade Unida, prédio ali em Bento Ferreira. Esse seminário foi fechado pela igreja, todos os professores foram despedidos, o reverendo Joaquim Beato era o reitor na época, e os alunos foram expulsos ou tiveram que se submeter e ir para o seminário, para um outro seminário. Então, a história de todas as denominações, as duas que mais sofreram com a repressão foram exatamente a igreja presbiteriana e a igreja metodista. Quer dizer, sobrou para todo mundo, mas essas duas sofreram especialmente. O nosso amigo... Isso aqui, Wanderley, já está entrando nessa outra parte da nossa discussão, que é sobre a relação das igrejas durante a ditadura. Aí vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia, sobre pastores e tal. Ainda esclarecendo um pouquinho da relação dessas igrejas com o movimento do golpe mesmo, né? Como a coisa aconteceu. Esses textos que você leu precedem, de alguma maneira, mostram a relação de acolhimento das igrejas evangélicas na época em que surge a hipótese, não é? Na época que surge a possibilidade de tornar o Brasil um Brasil diferente, ou no sentido de acabar com o sistema democrático, mesmo que provisoriamente, que não se cumpriu. Ou seja, a relação das igrejas com esse momento. A relação da igreja na virada dessa chave, né? Que é muito importante. Por isso que é importante a gente ler os editoriais dos jornais da época, porque ali estão os posicionamentos oficiais, se acolheram ou não. Eu já li aqui para vocês o editorial de maio de 64 do Brasil Presbiteriano. Então, já que você pergunta, eu vou ler agora o editorial do Jornal Batista. Você dê um ou dois, três nomes assim, de pessoas batistas que estiveram nesse processo, nesse apoio teológico ao movimento. O responsável o editor do Jornal Batista, na época, era o pastor José dos Reis Pereira. É um pastor muito importante na história dos batistas, com uma longa história de serviço à Igreja Batista. Aliás, Kenner, é até bom a gente abrir um parênteses aqui e falar isso. A gente citar isso aqui, eu não quero, em hipótese nenhuma, reduzir toda a biografia da pessoa a essa coisa, tá certo? A esse momento. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Quer dizer, a nossa vida é uma espécie de livro com muitos capítulos, e você tem capítulos melhores e piores, né? Então, eu não gostaria que ninguém reduzisse a minha vida a um capítulo. Então, ao citar aqui o reverendo José dos Reis Pereira e um editorial que eu, particularmente, renegaria completamente, eu não quero dizer que a vida toda dele se resumiu a isso, porque ele tem décadas de serviço importante para a igreja. Dito isso, mas como o nosso tema aqui é a relação das igrejas evangélicas com a ditadura, é disso que nós estamos falando, então me permita ler agora o trecho do editorial dele no Jornal Batista, do dia 12 de abril de 64. Olha só, 12 de abril de 64. Portanto, não se passaram nem 2 semanas do golpe, certo? Ele diz assim, ó, os acontecimentos políticos militares de 31 de março e 1º de abril, que culminaram com o afastamento do presidente da República, vieram, inegavelmente, desafogar a nação. Porque estávamos vivendo num clima pesado de provocações, de ameaças, de agitações que nos roubavam o mínimo de tranquilidade necessária para poder trabalhar. Necessária, inclusive, para a pregação do Evangelho. Aí ele continua. Agora as coisas mudaram. Era tempo. Esse clima artificial estava sendo mantido por uma desabusada minoria. Acho gozada essa expressão dele. Estava sendo mantido por uma desabusada minoria. Referimos-nos à minoria comunista. O presidente que estava fazendo um jogo extremamente perigoso foi afastado. Eu grifaria isso aqui agora. A democracia já não está mais ameaçada. É lamentável assinalar que até mesmo em algumas igrejas houve infiltração. Moços cheios de ideal e com a impaciência natural da mocidade julgaram que, apoiando os totalitários vermelhos, conseguiriam reformas salutares para o Brasil. Estamos certos de que Deus atendeu às orações incessantes do seu povo pela pátria. Um milagre de Deus atendendo às orações do seu povo. Os crentes têm que viver à altura dos acontecimentos atuais. Então, esse foi o editorial
do Jornal Batista, publicado no dia 12 de abril de 1964, pelo pastor José dos Reis Pereira. Então, vejam que o posicionamento oficial da Igreja Batista, através do editorial do seu jornal, foi de que o golpe militar ele foi resposta de Deus às orações dos fiéis. Mas eu queria falar mais duas coisas aqui ainda sobre os batistas. Primeiro, é bom a gente lembrar, a denominação batista, a Igreja Batista, foi a única das mais importantes denominações daquele período que não fez parte da Confederação Evangélica do Brasil. Então, isso mostra que, de todas as denominações históricas, era uma denominação mais fechada, mais arredia, não apenas em relação ao catolicismo brasileiro, mas até mesmo as outras denominações evangélicas. Não topou fazer parte de uma instituição que abrigava todo mundo junto, uma denominação ecumênica, ou pan-protestante, como queira chamar, a Confederação Evangélica do Brasil. Segundo, esses posicionamentos que apareceram nesses documentos, eu li aqui um editorial do dia 12 de abril de 64, mas os que foram publicados depois vão na mesma linha. Eu selecionei um texto para trazer aqui para vocês. A postura da Igreja Batista daí para frente foi de uma absoluta concentração, um absoluto foco nas campanhas evangelísticas ou na pregação evangelística. Vejam que os batistas já haviam promovido um grande encontro com o evangelista Billy Graham no Maracanã em 1960. Um encontro famoso, reuniram 200 mil pessoas, né? Então, sempre se caracterizou por essas pregações evangelísticas, por essa ênfase evangelística, os batistas, e daí para frente mais ainda. Aliás, isso foi verdade em todas as denominações, Kenner. Os protestantes, no período militar, eles abdicam de qualquer tipo de pregação que tivesse conotação social ou que tivesse conotação política. Eles vão como que ressuscitar a chamada doutrina da igreja espiritual, uma doutrina formulada pelas igrejas norte-americanas lá no século XIX, para justificar o fato de que pastores, presbíteros, diáconos, membros das igrejas possuíam escravos. Então, essa doutrina da igreja espiritual dizia a função da igreja principalmente espiritual, não tem que se meter em questões civis como a escravidão, por exemplo. Então, eles vão usar isso aqui também. Eu, como disse, me converti numa igreja presbiteriana em 1984, e eu não me lembro de um domingo sequer em que tenha havido uma pregação que não tenha sido evangelística. Não me lembro de nenhum, não estou exagerando. Todos os domingos, domingo após domingo, anos a fio, as pregações sempre eram evangelísticas. E naquela época isso já me chamava atenção, eu achava um pouco estranho isso, porque você tinha lá 200, 300 pessoas que eram da igreja e meia dúzia de gato pingado de visitantes. E eu ficava pensando nisso, as pregações na realidade eram para aqueles 3, 4, 5, 6 visitantes que não eram membros da igreja, né? Só que eu não conseguia ter uma resposta clara do porquê disso, né? Mas foi a tendência das igrejas evangélicas, focar nas pregações evangelísticas e não tratar de assuntos outros, especialmente sociais e políticos. Eu ainda queria acrescentar em relação aos batistas que não significa que não tenha havido movimentos progressistas. Houve um movimento bastante importante. O Fábio Pi, na sua tese de doutorado, ele focou num dos líderes desse movimento, chamado Lauro Bretones, movimento Diretriz Evangélica. E eles chegaram a ter uma coluna no Jornal Batista, chamada Diretriz Evangélica. Vários pastores batistas ligados ao movimento escreviam ali, talvez o mais famoso, o pastor Davi Malta, e nessas colunas eles defendiam coisas muito semelhantes como aquelas que nós vimos naqueles pronunciamentos sociais que eu falei aqui no início da nossa live, a reforma agrária, direito à greve, a questão da pobreza, da injustiça social, tudo isso estava ali naquela coluna. Mas foi um movimento minoritário que acabou sendo achatado também dentro da denominação. Bem, sobre os batistas, o que eu teria a dizer é isso, né, em linhas muito, muito rápidas. E eu queria falar um pouco, Kenner, agora sobre os metodistas. No caso da denominação da Igreja Metodista do Brasil,
a relação de apoio ao golpe e uma certa implantação de Estado ditatorial, por assim dizer, dentro da denominação, ele foi um pouquinho depois do que aconteceu na Igreja Presbiteriana e Batista. Ele, a bem da verdade, ele começou para valer em 1967. Você já tem alguns movimentos anteriores, você tem apoios meio implícitos ao golpe e ao regime, mas a coisa ficou realmente séria na denominação metodista a partir de 1967. Por quê? Vou contar rapidamente a história. A turma de formandos da Faculdade de Teologia de Rude Ramos, de 1967, convidou para ser paraninfo da turma o Dom Helder Câmara, bispo católico de Olinda, e um bispo progressista que falou muito contra o regime militar, dentro da linha depois, aí, ao longo da década de 70, da teologia da libertação. Ali na década de 60 ele já se despontava como um bispo progressista. E os bispos metodistas, a liderança metodista, achou um absurdo alunos de teologia de uma faculdade metodista convidarem um bispo católico, ainda mais Dom Helder Câmara, né? Então instalou-se um clima de tensão e de animosidades entre o corpo diretivo, os alunos, a liderança da igreja, da denominação, e a faculdade acabou sendo fechada, simplesmente foi fechada. O ano de 1968, a faculdade de teologia foi fechada, estudantes foram expulsos, foram perseguidos. Então, eu estava falando dessa questão da Lei de Segurança Nacional, que cria esse clima, né? Esse clima de desconfiança. E como isso, por conta disso... Por que vai lá e fecha, né? Fecha lá a faculdade? Quer dizer, como assim fecha? Por que fica esse... Porque, de alguma maneira, qualquer voz que fosse taxada como promoção de insegurança, desse tipo, era vista mesmo como inimiga, como mal brasileiro, como vindo de cidadãos que não eram cidadãos de bem, aí comunistas, maus, aí para a questão teológica, portanto, demônios. Mais uma vez, o que está acontecendo nas denominações evangélicas é um reflexo do que estava acontecendo na sociedade brasileira. A chamada doutrina de segurança nacional foi criada pelos pracinhas que voltaram da Segunda Guerra, os brasileiros que voltaram da Segunda Guerra, e no contato que eles tiveram com os norte-americanos lá, eles tiveram a ideia de criar aqui no Brasil a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, que existe ainda nos dias de hoje, foi ela que elaborou essa doutrina da segurança nacional e foi ela que articulou o golpe de 1964. O primeiro presidente da ditadura militar, Castelo Branco, fazia parte da Escola Superior de Guerra. Era desse grupo da Escola Superior de Guerra, né? Então, isso está se refletindo dentro das igrejas. A igreja metodista, Ken, sofreu muito, muito, muito. Não apenas esse fato que aconteceu ali na faculdade. A igreja metodista central de Belo Horizonte, os jovens se revoltaram muito contra o missionário que era pastor, e eles picharam numa madrugada lá, eles picharam o templo por dentro e por fora, escrevendo fora Goldwyn, que era o nome do missionário, e aquilo gerou um escândalo na igreja. E os jovens foram delatados para os órgãos de repressão lá em Belo Horizonte. 80% da juventude abandonou a igreja. E aí eu vou destacar aqui, para fechar os metodistas, um fato que talvez seja o mais chocante, ou um dos, talvez não mais, mas um dos mais chocantes que acontece nessa época, e é dentro da igreja metodista. Aquele que envolve o reverendo José Sucassas e o seu irmão bispo Sucassas, o Sucasas, né? Que era o bispo e um pastor da igreja metodista que participaram num apoio absolutamente explícito. Então, se alguns apenas flertavam com o regime, eles tiveram uma relação aberta. E aí eu vou ler também um trechinho, é bem pequenininho esse daqui, de uma coisa que o bispo fez, tá? E ele registrou isso no diário dele. É bom eu citar esses documentos para não ficar parecendo que a gente está inventando coisa aqui. Está registrado isso no diário dele. Olha o que o bispo Sucasas escreveu lá. Então eu e o reverendo Sucasas, ele está se referindo ao irmão dele, que era pastor, fomos, os dois juntos, até o quartel do DOPS, que era o órgão de repressão mais pesado que havia ali naquela época,
ficava em São Paulo, né? De todos do Brasil, espalhado pelo Brasil, de São Paulo era o mais sanguinário. E aí ele completa dizendo assim, lá estivemos das 3h30 às 4h30 da tarde. Conseguimos o que queríamos, de maneira que recebemos o documento que nos habilita aos serviços secretos desta Organização Nacional da Alta Polícia do Brasil. Isso ele registrou no dia 25 de março de 69, logo depois, então, da implantação do AI-5. Você conhece o Anivaldo Padilha, um querido amigo nosso, metodista, lá de São Paulo. O Anivaldo era um líder da juventude metodista da época. O Anivaldo foi preso, passou mais de 11 meses preso, foi barbaramente torturado. Ele contou isso aqui para a gente no Congresso de 2012 sobre a Conferência do Nordeste em celebração e em várias outras ocasiões. Foi barbaramente torturado, levou choque, pau de arara, todas essas coisas. Depois ele teve que fugir do Brasil, teve que passar quase 13 anos fora do Brasil por causa disso. E o Anivaldo, ele contou o seguinte, que isso em 2012, ele disse que 8 anos antes de 2012, ele ficou sabendo por que ele tinha sido preso e tinha sido torturado. Assim, aí ele conta assim, que quando ele estava sendo torturado, o cara perguntava, exigia que ele confessasse que ele era comunista. Ele dizia, não, eu não sou comunista. Aí o cara disse assim para ele, o torturador, você quer que eu acredite em você ou no pastor que te delatou? Isso lá em 69. Aí ainda a coisa do estigma e do fantasma, né? Quer dizer, se você não é um apoiador da ditadura, se você não é um agente secreto da ditadura, você é inimigo, ou muito menos, se você tem uma preocupação minimamente social, você é um comunista. Bom, só que naquela época... é comunista e é inimigo, né, da nação, e não é patriota. Né? Você não é patriota. Então, aí ele completa dizendo o seguinte, aí anos depois, quer dizer, 8 anos antes de 2012, 2004, né? Em 2004 ele vai descobrir, porque ele teve acesso aos documentos da ABIN, né, antigo SNI, e estava lá o nome dos reverendos, dos irmãos Sucassas. Quer dizer, foi um bispo da igreja que ele servia como jovem, que o Anivaldo servia como jovem, foi um bispo dessa igreja e um pastor dessa igreja que entregaram esse jovem e outros, como a Eliane Hollenberg. Eu conheci a Eliane Hollenberg num encontro de coinonia uns anos atrás. Até hoje ela tem sequelas no corpo das torturas pelas quais ela passou. Então foi um período macabro, triste, de expulsões, de expurgos, de delações, de aprisionamentos. Eu comentei que o Zwinglio Mota Dias, nosso amigo, pastor cristiano, foi preso, pastor 40... E por que ele foi preso? Exatamente porque o irmão dele fazia parte de uma resistência, de um daqueles grupos da época, e ele foi preso para delatar onde estava o irmão. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, ficou 40 dias preso, depois teve que sair do Brasil, foi para o Uruguai, quase foi preso no Uruguai, teve que ir para a Alemanha. O irmão dele é um dos desaparecidos políticos, o Ivan Dias. Um outro presbiteriano chamado Paulo Wright, que tinha sido deputado estadual em Santa Catarina, foi morto pela ditadura militar. Então, foi uma época de caça às bruxas, né? E como você disse, né? Se você não dissesse amém para o regime, você era tratado como inimigo do regime, como um comunista. Não interessa. Você podia não ser comunista, podia apenas ser crítico, defender os ideais democráticos, mas imediatamente era colocado na sua testa a etiqueta de comunista e de inimigo da pátria. Se você não for a favor, você não era patriota e você deveria ou ser preso, ou ser reprimido, ou simplesmente sair do país. Se você não estava a favor do país, você tinha que sair do país. Né? Então era aquele lema, ame-o ou deixe. Ou deixe. Vai para Cuba, tipo assim, né? Tipo se você não quer... como se todo mundo que tivesse alguma crítica, na verdade, era um comunista cubano. Agora, é bom lembrar, e nós estamos usando isso, a relação de lideranças evangélicas, não só no sistema, quando ele surge, mas nos programas de tortura e de delação. Porque esse pastor que diz que agora está como agente, entrou como agente, ele é um agente secreto, a gente precisa entender que é o seguinte, nós estamos num período em que aconteciam, mesmo que de maneira oculta aos olhos de todos, porque
não era admitido declaradamente não eram admitidas as torturas. Os movimentos de direitos humanos tentavam de alguma forma dar conta disso, mas eles ocultavam não só os corpos, mas ocultavam também o procedimento de tortura. Quer dizer, sim. alguém defender tortura hoje, saibam, eles não estão defendendo nem a visão geral da ditadura, porque nem a ditadura gostaria de admitir as torturas. Uhum. Quem defende tortura, de certa forma, está defendendo o que é de mais baixo, inclusive, nem o que é admitido pela própria ditadura. Que é o mais louco ainda, que é o negócio mais doido, assim. E nessas torturas, nós temos torturas de crianças. Nós temos documentos... O ano retrasado, acho que 2, 3 anos, morreu um dos meninos que foi torturado por conta da sua mãe. Ele tinha 8 anos de idade. Mulheres grávidas. Né? Mulheres grávidas. E esse menino de 8 anos morreu, inclusive, com problemas psicológicos, emocionais sérios. Quer dizer, a igreja, em nome dessa proteção da família, porque havia o conceito de família, em nome da proteção da moral, uma linha da moral cristã, em nome da proteção contra os comunistas, os seres fantasmagóricos, não só apoiaram, como serviram de agentes para um sistema que levava essas pessoas denunciadas, sabe, levava essas pessoas para uma tortura desumana e morte. E como você disse, isso era traição ao espírito protestante. Quer dizer, estavam traindo o espírito protestante democrático. Né? O Bittencourt, nosso querido amigo Bittencourt, está lá em Brasília agora, ele escreveu um texto dizendo que a partir da década de 70, o protestantismo brasileiro passou por uma cirurgia plástica. E ele vai dizer que ele se tornou irreconhecível. Sabe aquelas pessoas que fazem uma cirurgia plástica e você... Gente, mas não estou nem conhecendo, virou outra pessoa. Então ele fala que o protestantismo passou por uma cirurgia plástica, se tornou irreconhecível se comparado com o protestantismo anterior, que ia naquela linha da contextualização que a gente já comentou, da releitura do Novo Testamento a partir da situação contemporânea do país, né? e de contribuição para essas transformações sociais. Né? Então, eu acho que, de fato, é uma traição com o protestantismo que, nas suas origens, contribui para o surgimento da democracia moderna. Né? Quer dizer, é um desconhecimento, como você falou, como que pode batistas apoiarem regimes totalitários. O AI-5, Kenner, basta ler o documento, dava ao presidente poderes absolutistas, virou uma espécie de monarquia absolutista. O presidente sozinho, a partir de 68, sem precisar consultar absolutamente ninguém. Ele sozinho podia fechar o Congresso, como foi fechado por 2 vezes, suspendia o direito ao habeas corpus, ele tomar a decisão de caçar os direitos políticos das pessoas por 10 anos, ele podia caçar parlamentares, ele podia intervir em estados e municípios, ou seja, se ele não concordasse com o governador, ele podia mandar tirar o governador e colocar outro no lugar. Se ele não concordasse com o prefeito, ele podia mandar tirar o prefeito. A polícia poderia entrar nas casas sem mandado de prisão. Sim, exatamente. Então, isso foi o AI-5. Né? Então, um período de absoluto terror. E dentro dessa tradição protestante democrática, não faz o menor sentido protestantes apoiarem um regime que não preserve a democracia na sua plenitude. Aqui a gente teria que ter uma outra discussão, obviamente que não vai ser hoje, inclusive entre o que é ser protestante e evangélico, porque eu estou convencido, Kenny, que boa parte daquilo que a gente chama de evangélico hoje é uma outra coisa, tá? Já não tem mais a ver com a ideia de protestantismo histórico. Quer dizer, pode ter até alguma ligação histórica, mas é uma outra formulação. Né? A gente falar de um evangélico brasileiro, a gente não está falando mais exatamente de um protestantismo histórico. Né? Mas, como eu disse, isso daqui é papo para uma outra discussão. Eu não sei se a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a influência pentecostal. Eu rapidamente diria o seguinte... Vamos terminar com isso. Tá, muito resumida, tá? Muito resumida, eu diria o seguinte, que o pentecostalismo que entrou no Brasil em 1910, 1911, ele até a década de 50, mais ou menos, ele não era essa força política, eclesiástica,
que nós temos hoje. Estava longe disso. Né? Ele entrou lá pelo norte do Brasil, vinha pelas periferias do país, não Pelo estava no sul centro também, de poder, de comando. Pelo sul também, mas especialmente pelo norte e nordeste. Então, e numericamente, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela foi, durante 70 anos, a igreja mais numerosa na história do protestantismo brasileiro. E esse pentecostalismo era visto por essas denominações históricas com muito preconceito, como uma coisa realmente periférica. Os pentecostais passaram a chamar a atenção para valer a partir da década de 60. Dá para recuar um pouco, década de 50, mas para valer a partir da década de 60, quando começam a ser produzidos, inclusive, os primeiros estudos sobre o fenômeno pentecostal. E começam a ter força política. Vai se destacar aí, por exemplo, a Igreja, o Brasil para Cristo, né, que fez parte, inclusive, do Conselho Mundial de Igrejas e tal. Essas denominações pentecostais da época, eu citaria aqui Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, muito importante, a Congregação Cristã do Brasil, Brasil para Cristo, Deus é Amor. Essas igrejas elas eram notoriamente proselitistas. Se você estudar o início delas no Brasil, você vai ver que as primeiras congregações elas foram fundadas pegando membros de igrejas históricas. Pegava membros da Igreja Batista, pegava membros da Igreja Presbiteriana, e assim e foram surgindo essas primeiras igrejas pentecostais. A partir da década de 60, especialmente, a teologia pentecostal ela foi se tornando muito forte, porque foi crescendo numericamente, tem a ver com o processo de urbanização do país, crescimento de São Paulo, Rio e tal. E aí essa teologia que começa a chegar dentro das igrejas históricas, ela vai afetar profundamente essas igrejas históricas e a partir de 1965, mais ou menos, 65, 66, 67, começam a surgir rachas, cismas dentro dessas denominações. Todas, né? Metodistas, batistas, presbiterianos, congregacionais, vão sofrer rachas resultado da influência da teologia pentecostal sobre elas. São os chamados movimentos de renovação carismática. A Igreja Batista renovada, a Igreja Metodista Wesleyana e assim por diante. Né? Aqui do Espírito Santo, a Igreja Maranata, ali, também nessa época. Né? E os pentecostais traziam na sua bagagem essa teologia conservadora e que era de uma ética individualista. Por isso que eu digo, Kenny, a diferença não é exatamente entre pentecostais e históricos. A diferença é mais entre uma visão de ética, se ela é individualista ou se ela é social, ou de missão. E eles traziam essa visão de uma ética individualista, de ascetismo, de negação do mundo, de afastamento das coisas políticas. Eu me converti em 1984, numa igreja presbiteriana aqui em Vila Velha. E eu me lembro que uma das primeiras frases que eu vi era: crente não se mete em política. Eu perguntava sobre greves, eu lembro que havia entre a mocidade essa discussão: nós não devemos apoiar greve, não é lícito ao crente apoiar greve. Sempre Romanos 13 era citado. Então isso estava muito forte nas igrejas históricas e muito forte nas igrejas pentecostais, a ideia de um repúdio a qualquer tipo de ação política. Então a gente tinha que apoiar o governo. O pentecostalismo ele reforça isso. É interessante a estética, pelo menos assembleiana em alguns setores, a estética do corte de cabelo, da barba, muito vinculada à estética militar. A estrutura, o inário, algumas músicas que vão surgindo, sempre vinculadas mesmo a uma postura militar. Muitos militares, de alguma forma, vão se fazendo parte da liderança também. É bom que se diga. Teve alguns movimentos mais progressistas dentro também do movimento pentecostal, as ligas camponesas, por exemplo, mas foram incipientes em relação à força maior. E aí você tem também a chegada no Brasil das chamadas missões de fé. Se você olhar as datas, todas essas editoras famosas hoje, Vida Nova, Mundo Cristão, Editora Fiel, Betânia e seminários como Palavra da Vida, Seminário Betânia, CEPAL, todo mundo chega entre 1962 e 68. Pode pesquisar, 62 e 68. E vieram trazendo muito dinheiro norte-americano para o Brasil. Não sei se você reparou, eu falei de duas coisas aqui, editora e seminário. Editora e seminário. Então isso era articulado, era programático, não era uma coisa feita inocentemente. Era a ideia de se dominar a publicação no país com literatura conservadora e fundamentalista, e a ideia de se dominar
a formação teológica no país, borbulharam os chamados institutos bíblicos. Então, as denominações, aos poucos, foram entregando os seus jovens para se formarem nesses institutos bíblicos que se diziam interdenominacionais. E com essa teologia norte-americana, mais uma vez, dentro desse contexto da Guerra Fria, que, portanto, produzia muito mais uma ideologia do que propriamente teologia. Né? Bem, eu diria assim, para finalizar mesmo, o resto é história. O que nós temos é uma profunda fragmentação. Você olha, antes de 64, havia essa articulação da Confederação Evangélica do Brasil. A Confederação Evangélica também foi fechada, tá? Eu não disse, mas também foi fechada depois do golpe. Então, diálogo, esse panprotestantismo. Então, daí para frente, há uma verdadeira fragmentação do protestantismo brasileiro. Uma coisa meio cada um por si, não se fala em política, não se envolve com isso, isso até a década de 80. Aí é uma outra live, porque aí a coisa vai mudar. Acabou a ditadura, com a chegada da igreja eletrônica, dessas missões de fé, os pastores percebem o poder da mídia, da televisão, do rádio, e aí aquele discurso contra a televisão e contra a rádio, aquilo desaparece, porque agora eles querem ter televisão e querem ter rádio, e entram para a política. Aí eu comecei a ouvir, 3 anos depois de convertido, outra frase. Não era mais crente não se mete em política, era irmão vota em irmão. Então, a gente tem até um livro com esse título, do Josué Silvestre, que a gente tinha que votar nos irmãos para poder... Aí criou-se uma espécie de projeto de poder gospel, de projeto de poder evangélico. Quando nós colocássemos um presidente evangélico no poder, a gente ia transformar completamente essa nação numa nação verdadeiramente cristã. Aí é uma espécie de réplica do Destino Manifesto, lá dos missionários americanos lá do século XIX. Né? Mas aí, como a gente disse, aí é um outro papo. Nós podemos terminar esse bate-papo, sabe, Vanderlei, lembrando pelo menos 2 coisas importantes, 2 ou 3 coisas importantes aqui. Primeiro, toda leitura superficial da realidade, ela costuma ser um instrumento assim eficaz para levar cativamente. Quer dizer, você lê a história, lê o contexto, branco ou preto, vermelho ou azul, comunista, capitalista, a favor da nação, contra a nação. Quer dizer, essa lógica que foi criada por um dualismo, comunismo, demônio, ateu versus capitalismo, Estados Unidos e piedade, isso realmente foi um instrumento eficaz para que as igrejas, ou grande parte das igrejas, caíssem assim aos pés de um projeto que depois se mostrou profundamente monstruoso. Talvez uma outra questão que a gente consiga levantar aqui é a afirmação de uma história protestante, que é uma história protestante vinculada aos movimentos e à promoção da democracia, dos direitos individuais. Quer dizer, qualquer coisa que tenha se tornado depois disso, nós temos que tratar, sim, como uma distorção, ou, no mínimo, como um outro jeito de ser protestante. Achar que o protestantismo ele é apoiador de movimentos contrários à democracia, de alguma maneira, é não considerar a larga história do protestantismo e, talvez, podemos dizer, é não considerar o que há de mais fundamental da história do movimento protestante. E lembrar, em terceiro lugar, para ser batista, né, ter 3 pontos, em terceiro lugar, que histórias se repetem. Por mais absurdas que pareçam, elas se repetem. Basta-nos perder um pouquinho a memória e não darmos conta de que os discursos eles podem mudar o conteúdo, mas a estrutura ideológica é a mesma. Qualquer um que estuda um pouquinho a análise de discurso sabe que existem tipos de discursos que se camuflam e que carregam o mesmo sistema de interpretação da realidade, o mesmo sistema ideológico. E se nós não tivermos um senso crítico, uma análise crítica desse discurso, nós também, mesmo com boa vontade, mesmo preocupados com coisas boas, porque é bonito, né? Me preocupo com a família, eu me preocupo com Deus, eu me preocupo com a nação, com a pátria. Mas dependendo do como isso é veiculado, do como isso é construído discursivamente,
no fundo, você pode estar apoiando e sendo levado por um projeto que é um projeto contrário ao próprio protestantismo que você diz defender e no qual está. Então, eu acho que essas coisas aqui são fundamentais. Ler toda essa história nos mostra sobre identidade. Identidade protestante. Nos fala sobre a necessidade também de interpretarmos bem a realidade de maneira não superficial, dualista, e, acima de tudo, levarmos em consideração que a história pode se repetir. E se repete. Eu acho perfeita essa sua análise. Eu acho perfeita a sua análise, porque esse discurso simplista e hegemônico, ele tem por objetivo a dominação de consciências. Basicamente isso. E aí ele domina consciências e faz com que essas consciências reproduzam esse discurso simplista e hegemônico, ou que tem a pretensão de ser hegemônico. Né? E outra coisa que eu enfatizaria, que você também disse, que evangélico que está apoiando essas coisas, volta de AI-5, ditadura, ou que não houve ditadura, ou um governo autoritário, seja lá como se chama, eu nem identifico mais com o protestantismo histórico, porque eu não tenho a menor noção de qual é a identidade do protestantismo histórico vinculado ao surgimento da democracia. Quer dizer, você sabe disso que, muito rapidinho também, Kenner, nós temos uma eclesiologia, e aí agora de maneira simplista, tá? Nós temos uma eclesiologia católica episcopal, e a reforma protestante, querendo se diferenciar dessa eclesiologia, ela vai fazer a proposta das suas próprias eclesiologias, da maneira de se reunir como igreja. Então, calvinistas, por exemplo, não querem um sistema episcopal e não querem adotar esse sistema católico, precisam se distanciar da Igreja Católica, e eles propõem um sistema presbiterial, em que a comunidade elegia os seus representantes, os chamados presbíteros. Né? Então, é uma relação representativa. Os batistas, eles vão propor, os congregacionais, né, até antes dos batistas, eles vão propor uma democracia ainda mais radical, que não havia esses representantes. A comunidade, a congregação, ela ia decidir tudo o tempo todo. Então, não era a Igreja Católica episcopal, com o governo centralizado, não era igual os presbiterianos, com o sistema representativo, era uma democracia radical, de que todos teriam voz e decisão conjunta. É o chamado sistema congregacional, que está aí na Batista até hoje e tal. Então, é a partir daí que esse novo conceito de política e de formação da sociedade vai se construindo. Né? É claro que há outras influências também, mas os protestantes ajudam nisso. Você vê como que se parece com esse sistema que a gente elege representantes e tal. Então, surge a partir daí. Até porque a gente tem que lembrar que a gente está saindo da cristandade, em que igreja e Estado estão imbricados. Então, não tem como você mexer numa eclesiologia e não mexer também no Estado. Quando você mexe num, você mexe no outro. Então, se você repensa a maneira da igreja se estruturar, você acaba repensando a maneira da sociedade se estruturar. Então, eu insisto, estudemos lá o surgimento da democracia moderna na Inglaterra, do século XVII, e todos os movimentos daí para frente, que aí você, numa faixa dessa que pede AI-5 de volta, você, obrigatoriamente, se é protestante, você vai dizer, eu estou fora, eu não tenho como estar com uma coisa dessa. Se eu quero honrar essa memória protestante, eu jamais posso pactuar com isso. E eu não estou falando aqui de Lula e de Bolsonaro, de PT ou de PSL, não estou falando disso, né? Porque quando a gente faz esse tipo de crítica, a gente já é chamado de esquerdopata, de petista, de lulista. Não estou falando nada disso. Só estou falando que nós temos que ter um compromisso inarredável com o processo democrático. Ditadura é ruim em qualquer lugar, seja ela de direita ou de esquerda. Agora, há de se dizer também que justifica-se muito a ditadura de 64, dizendo que eles livraram o Brasil de uma ditadura comunista. Ora, nós temos um fato histórico e um não fato aqui. O fato histórico, implantou-se uma ditadura militar no Brasil, isso é um fato. Uma ditadura comunista no Brasil, isso é um não fato, isso não aconteceu. Ah, mas ia acontecer. Isso é uma especulação histórica. Se ia acontecer, se não ia acontecer. Eu tenho certeza que não ia, porque, como você disse, a gente estuda lá naquele momento, não havia condições para isso. Mas não vem ao caso nem a gente debater isso. Simplesmente não aconteceu. O que aconteceu foi uma ditadura de direito. Ditadura, seja ela qual for, sempre será ruim, e aqueles que têm uma consciência do protestantismo histórico jamais vão apoiar qualquer tipo de
de relação dogmática. Aí a gente podia até expandir para um dogmatismo teológico, um dogmatismo isso é importante. Isso é importante demais dizer pelo seguinte: da mesma maneira que criaram um fantasma de uma revolução comunista no Brasil, e olha que talvez havia ali alguns movimentos que, de alguma maneira, ensaiavam, insinuavam isso. Mas os partidos estavam surgindo, inclusive, para dar conta dessa entrada democrática. Hoje, falar em qualquer tipo de ameaça comunista, ou falar de um país que tenha sido comunista, quer dizer, chamar os outros governos de comunista é ainda muito mais ridículo e impreciso, melhor dizendo, para usar um termo acadêmico, academicamente impreciso. Então, quer dizer, reler a história inventando ou fazendo hipóteses não é um ato acadêmico. Nós estamos no espaço acadêmico aqui. É um ato político. É um ato político ideológico. Quer dizer, é academia... Então, assim, isso é importante ser dito para que fique claro que não há uma defesa de esquerda e de direita. Qualquer ditadura. Claro que é possível uma ditadura comunista, como não? Também o protestantismo... Existiram e existem algumas que devem ser repudiadas. Quer dizer, os protestantes estariam... Por isso que o protestante precisa ter um distanciamento profético para qualquer tipo de projeto de Estado, para que ele seja capaz de criticá-lo. Tem gente que fica falando, mas todo mundo tem ideologia. Sim, todo mundo tem ideologia, não tenha dúvida. Eu tenho ideologia, você tem, todo mundo tem. Mas há uma diferença entre ter ideologia e ser completamente dominado por uma ideologia. Como que eu, particularmente, Kenner, identifico quando uma pessoa está completamente dominada por uma ideologia? Né? Não é só que ela tem uma ideologia, está dominada. Quando ela é incapaz de fazer uma crítica pequena que seja ao regime que ela apoia, ou ao presidente que ela apoia, ou ao sistema que ela apoia. Quando ela é incapaz... Não, faz uma crítica aí que eu quero ver você fazer uma crítica. Não há. É perfeito, é honesto, é patriota, tudo vai bem, tudo é maravilha, é o melhor ministério, melhor isso. Não consegue fazer uma crítica. É o pai do eu vi isso em amigos meus petistas, incapazes de fazer uma crítica aos governos petistas, e a gente vê isso nesse pessoal que apoia o atual governo, que são incapazes de fazer qualquer crítica. Essas pessoas não têm simplesmente ideologia, são completamente dominados por uma ideologia e, portanto, estão olhando a realidade por um buraco de fechadura. Não estão fazendo uma análise ampla da realidade, seja ela qual for. Né? Te agradeço, Ken. Show. Só terminar aqui mostrando uma obra que a Editora Unida publicou. Esse autor foi citado, José Bittencourt Filho. Aqui você tem alguns dos documentos que foram citados. As palestras lá da Conferência do Nordeste. É uma lindeza isso aqui. Você lê os textos que os caras expuseram nesse encontro e uma descrição histórica também de movimentos e de organizações importantes nesse período anterior à ditadura, desses evangélicos aí. Todas as palestras da Conferência do Nordeste estão na íntegra nesse livro. Estão aqui, ó. Muito bem, gente. Obrigado por esse momento. Tivemos aí muitas questões. Tentamos falar algumas coisas a partir do que vocês escreveram aqui. Agradeço mais uma vez ao professor Vanderlei. Agradeço a todos e todas vocês que estão aqui acompanhando. Essa live, como dissemos, ficará gravada no YouTube. Você depois poderá acessar, também mandar para os amigos, colocar no Instagram. Quer dizer, eu acho que esse tema e a maneira como esse tema foi abordado aqui precisam sim se popularizar, tá bom? Então, obrigado, professor Vanderlei, obrigado mais uma vez. Acompanhe as nossas lives aí no nosso Instagram, no Facebook. Entre no nosso site. Quer conhecer um pouquinho mais da Faculdade Unida? Entra lá, www.faculdadeunida.edu.br. Você vai encontrar uma série de informações, cursos, e aí você consegue, inclusive, avaliar a possibilidade de você estar caminhando com a gente aí. E essas discussões e outras serão feitas em espaços aí da nossa instituição, tá bom? Um abraço, Vanderlei. Tá. Falar final. Umas duas pessoas perguntaram o nome do livro, Caminhos do Protestantismo Militante. José Bittencourt Filho, Caminhos do Protestantismo Militante. Que aqui está o contrário. Caminhos do Protestantismo Militante, José Bittencourt Filho, da Editora Unida. É isso aí. Obrigado, Kenner. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu e até a próxima. Um abraço. Tchau.